Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o caracol gigante africano. Quem que é essa pessoinha? É esse daqui, ó. Ele é grande, tem a concha bem pontuda, com essas rajas aqui, meio marrom com bege. Isso aqui é só a conchinha. Imagina que ainda tem um bichinho aqui, ó, na frente e um pouquinho atrás. Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Tem várias entradas de moluscos que ocorrem no Brasil, elas ocorrem acidentalmente. Vem numa semente, vem numa muda, vem algum carregamento assim de comida ou de qualquer outra coisa ali grudado, porque eles ficam grudadinhos, né? Mas no caso do caracol gigante africano, não. Qual que é a história dele aqui no Brasil? Eu sou Janina Oliveira Arruda, bióloga, e eu trabalho com os moluscos. Essa espécie ela veio aqui para o Brasil para ser usada como escargot. Sabe aquele prato francês que o pessoal fala bastante? Eu particularmente nunca comi, mas tenho muita vontade de comer. Mas em alguns países da Europa é super comum esse prato. Aqui tem conchas de duas espécies que são usadas como escargot. Essa daqui é a Helix pomatia, olha o jeitão dela. Essa daqui a gente não encontra aqui no Brasil. E essa daqui é a corno asperso. Você pode encontrar ela aqui no Brasil, principalmente nos estados do sul do país. Vou colocar elas aqui no meu dedinho. Elas aqui. E agora vou pegar o caracol gigante africano para você ver a diferença de tamanho só de concha. Agora imagine a diferença de tamanho de carne, a quantidade de carne que tem a mais no caracol gigante africano. Então essa foi a ideia que as pessoas tiveram para trazer esses exemplares dessa espécie daqui do continente africano para o Brasil. Eles chamaram esses animais iniciais de matriz. E o pessoal começou a criar isso, como se fosse fazendas de criação de caracóis. Venderam para essas pessoas a ideia de que seria um negócio super lucrativo. Então as pessoas começaram a criar isso. E esse caracol africano, ele é assim, ó, ele é facinho de criar. Ele bota um monte de ovo, ele bota, na literatura tem até 200 ovos. E os ovos deles são pequenos, são mais ou menos do tamanho de uma semente de mamão, meio amarelinhos, bem pequenininhos, coisa mais fofa. Imagina, um bichão desse que pode colocar até 200 ovos por vez. Isso quantas vezes ele pode fazer ao ano? Logo, essas pessoas que estavam criando esses caracóis tinham um monte deles. E o que eles estavam fazendo com os caracóis? Eles não conseguiram fazer nada com os caracóis, porque eles não estavam conseguindo vender eles. Eles tentaram durante um tempo, viram que o negócio não ia pra frente. O que eles acabaram fazendo? Soltaram os bichos na natureza. Hoje em dia é impensável, mas quando a gente volta no tempo, a gente vê assim que o pessoal não tinha tanto conhecimento quanto se tem hoje sobre o problemática de vir espécies de fora do país e quando elas vêm para cá e elas super se adaptam, que foi o caso do caracol gigante africano. Quando a gente vai olhar a literatura científica, tem um artigo que diz que a criação começou na década de 1970, tem um outro que fala que foi ali para a década de 1980. Então hoje, ele super adaptado, porque assim, né, ele não morreu, então ele super se adaptou. Se ele adaptou, ele chegou aqui, aqui tem casa, tem comida e roupa lavada. Brincadeira, mas gente, o bicho chegou aqui, tinha um monte de comida para eles, não tinha predador. O que eles iam fazer? Mas reproduziram para dar com um monte. E é isso que a gente vê hoje, um monte de caracol gigante africano. E o pessoal soltou na natureza. E os bichos se deram bem. E agora, o que a gente faz? O que o pessoal fala é que tem que catar esses bichos. A melhor coisa que você tem que fazer no momento é a catação manual. Por quê? Pode ser que você queira colocar algum veneninho aí para tentar matar, mas geralmente o que acontece com esses venenos? Os bichos, uma parte vai morrer, né? Porque é veneno. E a outra parte não vai morrer. Vai ser a parte que é forte. E aí você vai selecionar os bichinhos vão ser mais fortes, eles são resistentes ao veneno. Se você for usar o veneno de novo, só vão ter aqueles resistentes, então não vai adiantar nada. Fora que esse veneno pode matar outras espécies que não é a espécie que você quer matar, e você acaba prejudicando o meio ambiente, contaminando a sua horta, os alimentos que você vai comer, não é legal. Então assim, tem que catar. Então é bom você usar luvas, porque tem só o muco, aquela gosma ali, que é meio assim desagradável. Então você cata, coloca num saco. E aí, dependendo da quantidade, se você tem muita quantidade na sua casa, assim, aí você pega aí algum lugar e queima esses bichos todos, tá? Com alquinho ali, com muito cuidado, e vai lá e queima tudo. Se tem pouca quantidade, você coloca num saco e pisa. É chato, é horrível, é doloroso ter que falar isso, mas gente, o bicho não é daqui, o bicho está em grande quantidade, ele está trabalhando no meio ambiente e as outras espécies que ocorrem aqui, a gente tem que fazer esse controle, porque se tivesse um predador natural dele, o predador estaria comendo ele. Como não tem, a gente vai ter que fazer o papel de predador e ter que matar o bichinho, tá bom? Então, voltando, você
mata o bichinho. E se você pisar, depois você pode colocar ele no lixo orgânico, pode cavar um buraco e enterrar. Mas você tem que ter certeza que o bicho está bem mortinho. Inclusive, se ele tiver ovinho dentro dele, você tem que se assegurar que o ovinho também está quebradinho. E outra coisa que o bicho pode ter e que é interessante a gente saber é que assim, ele pode estar doente, ele pode estar com um verme, e esse verme que causa doença para o molusco, ele pode deixar a gente doente também. A gente vai ficar doente? Calma lá. Não é que quando você for pegar no bicho, você tem que pegar no bicho usando luva, tá? Mas se você não usar luva, não tem problema. Depois você chega em casa, lava muito bem sua mão com água e sabão. Aí a gente volta depois. Se você pegar o bichinho com luva, de preferência, tem aquela gosminha que é o muco dele. Se o bichinho estiver doente, o verme que está dentro dele pode passar para o muco, pode estar no muco. E se você não lavar sua mão muito bem, ou não lavar uma verdura que você está comendo muito bem, você pode ficar doente com o mesmo verme que causa doença no molusco. Então assim, ó, presta atenção, não é o molusco que vai te deixar doente, é o verme que causa doença no molusco que pode te deixar doente, tá? Não quer dizer que vai te deixar doente, você tem que conseguir que o vermezinho, a larva do verme, entre em você e te desenvolva doença. Toda essa história comprida aqui é só para falar assim, como é que pode, né, gente? Lá atrás, um pessoal resolveu trazer o caracol gigante africano para ser usado como escargot, não deu certo, soltou na natureza e agora tem todo esse efeito cascata do bicho estar em grande quantidade no seu quintal, te incomodando, já está no meio da natureza, competindo com os outros animais, modificando o meio ambiente. E é difícil de controlar, é muito difícil de controlar. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue com essa salada mista que eu acabei de apresentar aqui. Então, bora lá achar esse caracolzinho, mate ele, mas tenha certeza também que ele é o caracol gigante africano, que não é um bichinho nosso, da nossa natureza, tá bom? Beijo!